O tema a ser tratado agora é escoamento superficial. Esse é um tema de extrema relevância no estudo da hidrologia aplicada, devido ao fato de que boa parte das decisões de dimensionamento ou operação de estruturas de recursos hídricos na engenharia civil tem a ver com a questão do escoamento superficial. É o escoamento superficial que define vazões máximas a serem utilizadas no projeto de bueiros, sistema de macrodrenagem urbana, vertedouros de reservatórios. São as vazões médias dos rios, o escoamento superficial médio, que define o tamanho que deve ser um reservatório e quanta água você vai poder tirar por diferentes usos, controle de cheia em reservatórios. Então, de fato, essa é uma variável de grande relevância e por isso tem uma importância especial no curso de hidrologia aplicada. Esse primeiro momento nós iremos fazer uma introdução ao tema do escoamento superficial. Vamos ver aqui o contexto do escoamento desse tópico na disciplina, quais são as definições básicas do escoamento superficial, como é que se dá a formação do escoamento, classificação das cheias, o que é um hidrograma, o que é o escoamento de base e uma ideia básica de transformação chuva-vazão, que nós depois iremos aprofundar quando estivermos tratando de modelagem chuva-vazão. Então, do contexto. Então, nós já vimos aqui no início da disciplina a questão de como é que se comporta a bacia hidrográfica, quais são as características mais importantes da bacia hidrográfica, área, declividade da bacia, comprimento do rio principal, etc. Que são as características fisiográficas da bacia. Depois disso, nós analisamos o compartimento atmosférico, com o processo de precipitação e a transpiração, e também a circulação da atmosfera. Depois focamos na questão da infiltração, e agora nós vamos tratar do escoamento superficial, que é o tema desse nosso tópico. Então, o escoamento superficial nos rios e nos lagos, ele é composto basicamente por escoamento superficial direto e pelo escoamento de base, que é a alimentação que esses rios e esses lagos têm a partir dos aquíferos. Iremos agora detalhar um pouco mais sobre esse tema. Então, o centro da questão é que esse escoamento superficial ele é uma resposta da bacia hidrográfica, do sistema da bacia hidrográfica, a uma solicitação que é devida aos fatores atmosféricos, precipitação e evapotranspiração. Então, a gente pode imaginar que as vazões que vão ser a resposta do sistema hidrológico numa determinada bacia hidrográfica, que está embutido aqui as características dessa bacia hidrográfica, elas vão definir basicamente como vai se dar o escoamento. Vamos ser mais claros. Então, tem dois tipos de fatores que influenciam o escoamento superficial. Alguns fatores associados às características da atmosfera, notadamente precipitação e evapotranspiração, e outros fatores que são características da bacia hidrográfica, que tem a ver com o que a gente já estudou, que é a área da bacia, relevo, condições de solo, as próprias obras e intervenções que tem na bacia hidrográfica. Então, a vazão, ou seja, o escoamento superficial, é uma resposta da bacia hidrográfica a as características do clima, que são pronunciadas a partir da precipitação e da evapotranspiração. O escoamento num rio, ele vai ser então formado basicamente por três componentes contribuintes. Quais sejam esses três componentes? Um é o escoamento superficial direto, o outro é o escoamento subsuperficial e o outro é o escoamento de base. O escoamento de base, ele é aquele escoamento do lençol freático, ou seja, a contribuição das águas subterrâneas ao escoamento fluvial. O escoamento subsuperficial é o escoamento que se dá na zona não saturada do solo. E aqui é o escoamento superficial direto, aquele que vai acontecer na encosta. Esse aqui é mais rápido e esse aqui é mais lento. A gente vai ter basicamente então uma parcela da precipitação se torna escoamento superficial, outra em filtro, e essa aqui em filtro é que vai alimentar de água essa região não saturada e aquela região mais profunda associada ao escoamento de base. Esse escoamento aqui é o escoamento superficial direto e é o responsável pelas cheias. Uma parte então da água vai ficar
vai se dar no escoamento subsuperficial, outra percola mais profunda e alimenta o lençol freático. E essa água que vai alimentar o lençol freático é que vai formar os aquíferos e são responsáveis, o aquífero freático, e é responsável pelas vazões durante o período mais seco, né? Quando você tem assim, né, entre dois períodos chuvosos, aquela vazão que o rio vai ter é associada a esse escoamento de base. E a característica são as características desse escoamento de base que vão definir como é que a gente vai classificar um rio, se o rio vai ser efêmero, intermitente e perene. O que é um rio efêmero? É aquele rio aquele curso d'água que só ocorre durante a precipitação. Enquanto dura a precipitação, você vai ver acontecer um escoamento naquele local. Um rio intermitente é um rio que vai ter seu escoamento no período chuvoso, ou seja, durante os meses ou período em que há chuva, esse rio ele tem escoamento. No período mais seco, esse rio não tem escoamento. Então, por exemplo, ele consegue manter o escoamento no rio entre dois eventos de chuva, desde que esses eventos de chuva estejam no período chuvoso. E o rio perene é exatamente aquele rio que vai ter água durante todo o ano. Quem vai diferenciar se o rio é efêmero, intermitente ou perene é exatamente a existência do escoamento de base. Então, um rio efêmero, o lençol freático vai ficar abaixo do ponto mais baixo aqui da calha do rio, da linha do Talweg. Então, como ele vai ficar mais baixo da linha do Talweg, ele não vai ter energia potencial suficiente para poder alimentar o rio. Então, com isso, cessado a precipitação, cessa o escoamento superficial e nós não temos escoamento de base. Um rio intermitente, ele vai ter uma recarga no aquífero freático. Então, durante o período chuvoso, durante a chuva, ele tem escoamento superficial e você vai ter também um escoamento de base durante o período chuvoso. No período seco, de estiagem, nos meses mais secos, esse lençol freático rapidamente ele desce e ele fica abaixo da linha do Talweg. Então, durante o período chuvoso, você tem escoamento e durante o período seco você não tem escoamento. As cacimbas, por exemplo, que a gente encontra no sertão, são exatamente explorando essa água que fica armazenada abaixo da calha, abaixo aqui do ponto mais profundo aqui da calha do rio, que é a linha do Talweg. E o rio perene é aquele rio em que o nível freático vai ficar mais alto do que o Talweg, o ponto mais baixo da calha do rio, durante todo o ano. Então você vai ter durante todo o ano um escoamento que vai vir do lençol freático para o rio, que é o denominado escoamento de base.